América Videofilmes, uma empresa do Grupo Paris Filmes, apresenta mais um sucesso. E quem acompanhou a lendária era das locadoras e fitas VHS, principalmente ali durante as décadas de 80 e 90, com certeza se lembra das capinhas enfeitadas como se fosse a bandeira norte-americana, estampando o nome América Videofilmes, e ainda com o slogan que aparecia em toda a abertura da empresa, antes dos trailers e filmes e, claro, a propaganda da pousada do Sandi em Paraty, dizendo: "Somos a América Video e nossos filmes explodem como dinamite." Somos a América Video e nossos filmes explodem como dinamite. E a América Video era focada principalmente em filmes de ação, aventura, guerra e tudo mais, que fosse produzido pela lendária Cannon Films, a produtora norte-americana dos filmes israelenses Menahem Golan e Oran Globus, com a maioria dos filmes sendo de baixo orçamento e gosto duvidoso, daquele jeito que a gente gostava. Então se prepara aí que hoje a gente vai conhecer a história da América Video Filmes e também os filmes da Cannon lançados aqui no Brasil. Então vai ser daquele jeitão e seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. E vamos voltar no tempo, já que a nossa história começa lá em 1960. Já que é nesse ano que o imigrante romeno Sandi Adamil fundou a empresa Paris Filmes, que no início se dedicava a exibir filmes da companhia francesa Pathé, a maioria no Cine Marrocos. E foi assim que a empresa se manteve por um bom tempo na distribuição de filmes que ficavam ali fora daquela rodinha dos grandes filmes do cinema. Isso até que durante os anos 80, em 1987, fechou uma parceria com o grupo Severiano Ribeiro, um dos maiores quando o assunto eram salas de cinema, para daí sim distribuírem mais filmes. E com essa grana a mais, a empresa fundou a divisão América Videofilmes. Oferecemos o que há de mais sensacional e eletrizante, para que você estoure a boca do balão. E foi com essa expansão do mercado que a galera da Paris Filmes agora tinha mais grana para poder distribuir aqueles filmes que todo mundo realmente queria ver nos cinemas e depois em casa. E como deixa bem claro essa propaganda da Paris sobre o filme O Massacre da Serra Elétrica 2, que foi lançado em 1986, com direção do Tobe Hooper, o criador da família de serial killers do Texas, através da produção de quem? Da Cannon Films. Agora, após mais de uma década de silêncio, ele saiu de seu esconderijo. O Massacre da Serra Elétrica. Pois é, e foi através da distribuição de produções da Cannon Filmes que a Paris Filmes fez o nome aqui no Brasil. Afinal, fosse antes pro cinema ou não, toda a produção da Cannon dos primos israelenses obrigatoriamente ganhava VHS com o lendário visual da América Filmes, que já naquela época alguns diziam ser para mostrar que ali tinha um típico enlatado norte-americano, mesmo que muitas vezes não fosse norte-americano, mas para a grande maioria, na verdade, a gente não tava nem aí, já que cada visita às locadoras de bairro era com o único intuito de se divertir. E vamos dizer, né, com a América Video a diversão era garantida para toda a família, indo de desenhos animados e filmes mais infantis para a criançada, filmes de aventura que não podia faltar e comédias adolescentes para os que já caminhavam ali para a fase adulta naquela época. Também filmes de terror, que era coisa boa, drama e tudo mais para as mamães e, claro, muitos filmes de ação, seja policial, seja de guerra, para os papais. E também produções para a família toda, já que esse tipo não podia faltar. Mel Gibson em O Homem Sem Face. James Caan, Nicolas Cage e Sarah Parker em Lua de Mel a 3. Aliás, vou dizer, lá nos anos 80, nos anos 90, não importava o gênero, todo o filme era pra família toda assistir. E olha que a gente ia de bizarrices como Campus 731, Bactérias, A Maldade Humana, que inclusive tinha uma capinha bem fora do padrão, até filmes italianos como o clássico Aladdin, com o saudoso, mas sempre genial Bud Spencer, que não por acaso era uma produção da Cannon. Bud Spencer, um gênio da pesada. Manifeste um desejo
e ele será realizado. Realizando os desejos de um garotão muito encrencado. Aladdin, nesta quarta, na sessão da tarde. Aliás, eu vou me redimir aqui e vou dizer que nem todo filme era pra família. E nisso a América Video Filmes era especialista também. Afinal, quem não se lembra dos chamados filmes eróticos? Ou no caso das produções brasileiras, as pornochanchadas, que faziam com que algumas fitas da América Video ficassem ali em locais, vamos dizer assim, mais obscuros das locadoras, quase sempre escondidos com cortininhas, como é o caso de A Empregada para Todo Serviço, filme lançado em 1977, mas que olha encontrou nova distribuição com a América, assim como outras produções americanas e europeias, no estilo soft erotic. Agora vamos dizer, né? O melhor da América Video Filmes é que a galera que trabalhava ali tinha a manha de maquiar qualquer produção, por mais fuleira que ela fosse, e deixar com cara de super produção, seja na capinha, seja nos trailers, seja nos comerciais para televisão. Após a grande explosão, surgiu um novo mundo dominado pelas mulheres e os homens eram seus escravos. América 3000. O submundo da máfia. 10 anos depois, ele volta para cumprir a missão mais difícil de sua vida. Conexão Siciliana. América 3000 e Conexão Siciliana. Lançamentos de qualidade em fitas seladas. América Video. E não dá pra deixar de falar que a Paris Filmes também foi bem ousada ao lançar o filme do He-Man, aquele que é bem cult hoje em dia, Mestres do Universo, de maneira simultânea nos cinemas e nas locadoras com o selo América Filmes. Com certeza, eu vou dizer, confiando no sucesso que o He-Man fazia aqui no Brasil em 1988, praticamente um ano depois do lançamento nos Estados Unidos, que não foi aquelas coisas. Eu tenho a força! Os Mestres do Universo. Mais um lançamento da América Video em sua locadora. E outro detalhe bem legal que a gente sempre via antes dos trailers era a tal da pousada do Sandy, e eu particularmente imaginava que os atores dos filmes viviam por ali. Só que essa pousada estava presente não só nas fitas da América Video Filmes, mas também da Paris Filmes por um motivo bem especial. América Video Filmes, uma empresa do grupo Paris Filmes, apresenta mais um sucesso. Paraty, um monumento histórico, patrimônio mundial. Pousada do Sandy, um monumento ao conforto. Pois é, isso acontecia simplesmente porque essa pousada, hoje Hotel Sandy, era propriedade de Alexandre Adamil, filho do Sandy Adamil, que era o fundador da Paris Filmes. Agora eu vou dizer, quando eu achava que a galera toda dos filmes vivia ali na pousada, eu até que não estava tão errado. Por exemplo, a gente teve ali a lendária atriz Jessica Lange, que ficou hospedada na pousada quando o filme do King Kong, aquele de 1976, estava sendo promovido aqui no Brasil. Obviamente, com distribuição de quem? Da Paris Filmes, inclusive com produção de 2 estátuas do King Kong que até hoje estão por lá e servem assim de atrativo para a galera. E o grupo Paris Filmes também conseguiu fazer parte da produção de um blockbuster, já que eles levaram para a cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, as filmagens do 4º filme da saga Crepúsculo, o filme Amanhecer, sendo o cenário o destino da lua de mel da mocinha Bella e do Edward, aquele vampiro que gosta de brilhar ao sol. E além da pousada do Sandy, quem alugava aquelas fitas da América Filmes e também da Paris, estava acostumado com os comerciais da Varig. Jacaré, vem te vir, que o meu coração voa neste avião. Turismo ecológico. Consciência de preservação de nossas reservas. Outro detalhe importante é que nem só de Cannon Filmes se vivia a América Video Filmes. Por exemplo, a gente tinha ali preciosidades italianas como hoje clássico Kerouac, o Exterminador de Aço, que foi estrelado pelo norte-americano Daniel Green, e ainda gêneros mais que variados como o terror bagaceiro Vale da Morte, e episódios do desenho animado do Flash Gordon, que foi lançado anos antes aqui na televisão pela Filmation. E obviamente, os destaques desse selo da Paris Filmes continuavam sendo as muitas produções de ação policial do bom e velho Charles Bronson, o bigodudo
através da Cannon Filmes ou então filmes da série cinematográfica American Ninja, ora estrelados pelo Michael Dudkoff, um dos garotos propaganda dos primos israelenses, ora estrelados por quem? Pelaquele sumidão David Bradley. E por que não, o capítulo com os dois astros juntos, que na capinha da fita ganhou o curioso título de O Grande Kickboxer Americano, Aniquilação de Ninjas. Then all hell will break loose. Michael Dudikoff, David Bradley, together for the first time. American Ninja 4, The Annihilation. Bom, talvez o filme tenha ganhado esse título aqui no Brasil, porque quando chegou aqui, aquela ninja mania toda dos anos 80 já estava começando a ficar em baixa e a galera estava curtindo mesmo eram os golpes giratórios do Van Damme. E diz aí, tá curtindo relembrar tudo isso? Aham, aposto que tá, então que tal deixar aquele like felpudo? A sensação internacional das artes marciais agora em O Grande Dragão Branco. A verdadeira história de um campeão. Olha, agora eu preciso falar que o que inspirou a produzir esse vídeo foi esse anúncio aqui de 1987, destacando vários lançamentos para as locadoras do segundo semestre daquele ano. Com destaque para qual filme? Falcão, o campeão dos campeões, que segundo esse anúncio era o maior acontecimento cinematográfico do ano. If you want it, Mike, you gotta take it. Michael will never go with you because you're a loser. Sylvester Stallone. Falcão, o campeão dos campeões. E vou dizer, 87 foi pesado, mas quem sou eu para duvidar? Agora, ó, vamos dar uma olhada em tudo que esse anúncio trazia pra gente naquela época. O primeiro da lista é Mulher Desejada, um filme brasileiro de 1978 que foi produzido nos tempos de ouro da Boca do Lixo. Na sequência vem o clássico da Cannon, Comando Delta, esse já de 1986, e estrelado por quem? Pelo Chuck Norris e mais uma porrada de atores de primeira categoria. America's elite anti-terrorist commandos. Their only mission, to neutralize the enemy. Já o nosso terceiro filme é O Embaixador, de 1984, mais uma produção da Cannon para variar, com um grande elenco liderado pelo saudoso Robert Mitchum, olha só. E mostrando que a American Video trazia filme realmente para todo mundo, na sequência a gente tem não um, mas dois desenhos animados. A primeira fita vem com 2 episódios do desenho animado dos Defensores da Terra, aquela turma do Flash Gordon, Mandrake e o Fantasma, que também passava no SBT mais ou menos naquela época. Defensores da Terra. Já a segunda fita dos desenhos animados traz o terceiro volume dos episódios do Marinheiro Popeye. Outro grande sucesso do SBT. A próxima fita do anúncio, para assustar, trazia a própria morte na capa, com o filme A Hora do Calafrio, um slasher antigão mesmo naquela época, por ter sido lançado em 1979 por quem? Cannon Filmes, mas que não foi produzido pela dupla Golan Globus, já que no final dos anos 70, vamos dizer assim que a Cannon não estava com aquela bola toda, e aqui eles conseguiram comprar um longa animado de 1976, mas que até então nunca tinha arrumado distribuição, fora aquelas passagens nos cinemas antigos naqueles grindhouses. Savage Weekend is an honor film for those is only for those who can stand to be terrified. E agora, estampando a capinha de Braddock 2, a propaganda da American Video também lembra nas entrelinhas que o primeiro Braddock, o Super Comando, já estava nas locadoras, fazendo a alegria dos nossos pais com as 2 primeiras missões do personagem do Chuck Norris. Braddock, Super Comando. Vietnã, 1984. Chuck Norris é James Braddock. Herói de guerra condecorado. Ex-prisioneiro de guerra. Agora eu vou dizer, o próximo filme que a propaganda destaca como lançamento em 1987,
Olha que eu tenho uma curiosidade mórbida para que realmente tivesse sido lançado. Afinal, a América Video Filmes deu-lhe uma de Cannon e já estava anunciando Homem-Aranha o filme nas locadoras, isso muito antes dele ter ao menos um elenco escolhido, que dirá filmagens. Se bem que eu vou dizer, a América não estava tão errada assim, afinal de contas os próprios prêmios israelenses anunciaram o filme com pompas, mesmo antes de ter qualquer coisa sobre elenco e tudo mais. Within this unsuspecting city, history's greatest experiment creates tomorrow's greatest superhero. Spider-Man, the movie. A live-action spectacular directed by Joe Zito, based on the characters created by Stan Lee. Olha, não sei se uma pena ou não, mas esse ficou só na promessa. E o próximo filme do anúncio é Amor e Guerra, um drama ambientado na Segunda Guerra Mundial, que foi lançado em 1985, sendo uma produção independente de Israel, que por motivos óbvios encontrou distribuição no resto do mundo através da Cannon Films. E saindo de um drama israelense para uma produção iugoslava, a gente tem outro filme de 1985 com Quando o Papai Saiu em Viagens de Negócio. Um drama que, apesar do nome, vamos dizer, meio duvidoso, meio pano chanchada, é considerado uma obra-prima mundial, inclusive ganhando a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 1985, sendo também indicado ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira. A América Video Filmes, assim como a Cannon, apostava não só ali em filmes que eram de versões rasteiras e ligeiras, mas também em produções, vamos dizer assim, meio gourmetizadas. Falando nisso, para contrabalancear, na sequência já vem o clássico do SBT, O Último Americano Virgem, que foi lançado nos cinemas em 1982, que por ser uma produção da Cannon, foi lançado aqui pela América Filmes. O próximo filme do anúncio é O Ano do Dragão, um clássico policial meio esquecido lá nos anos 80, mas que eu vou dizer é um baita filmaço estrelado pelo Mickey Rourke em 1985, ali naquela época em que ele ainda não era um esquisitão. E por falar em clássico, saca só o próximo filme. Já que a gente tem aí nada menos que A Morte Pede Carona, estrelada pelo saudoso Rutger Hauer em 1986, infernizando a vida do coitado C. Thomas Howell pelas estradas dos Estados Unidos. Uma simples carona. Não vai me dizer pra onde vai? Você quer saber o que acontece quando se fura o olho de alguém? Transformando uma viagem num terrível... De quebra, a próxima obra distribuída pela América Filmes é nada menos que uma porno-chanchada de 1977 chamada O Sexualista, e estrelada pelo Agildo Ribeiro, a Rogéria e grande elenco brasileiro. Olha, uma coisa é certa, pode falar o que for da Cannon, pode falar o que for da América Filmes, mas ninguém pode acusar essas duas empresas de não serem diversificadas. Tanto é que a próxima fita é nada menos que Transformers, o filme, um dos clássicos das animações lançado lá fora em 1986. Temos que impedir o Megatron a qualquer custo. Eu vou dizer, hein? Esse, apesar dali ter algumas escolhas meio duvidosas, mora no meu coração. Outro clássico agora, só que infelizmente meio esquecido, é Bicicletas Voadoras, esse de 1983, estrelado por uma Nicole Kidman entrando ali na adolescência. Agora, outro filme de 1985 que parece era o que dominava ali esse catálogo da América Filmes. Já que agora temos Berlin Affair, nada menos que um exemplar produzido em conjunto pela Itália, saca só, a Alemanha e ainda o Japão, sendo um filme erótico daqueles padrão cine privé, só que ambientado um pouco antes da Segunda Guerra Mundial começar. Bugou geral, né? Mas faz o seguinte, não buga não, para aí ó, se prepara, tira mulheres grávidas, crianças e também cardíacos da sala, porque agora o bicho vai pegar. Já que a próxima fita anunciada é nada menos que o clássico proibido em mais de 40 países com orgulho, o filme Faces da Morte. E com essa descrição toda, juntando a boa e velha curiosidade mórbida de sempre, era garantia de ter que subornar o atendente para conseguir locar essa fitinha, principalmente ali nos finais de semana. A verdade é que essa produção de 1978 ficou por décadas com a mística de ser um documentário proibido, mas depois se descobriu que grande
grande parte das filmagens foram produzidas, aliás, muito bem produzidas. E vamos continuar vendo o que a gente ia ter nas locadoras de 1987 em diante. Bom, se você é do tipo que curte um gênero de drama erótico, talvez o filme Bolero de 1984, e estrelado pela Bo Derek, fosse uma boa pedida para ser levado na boa e velha tática de aluga 5, paga 4, diz aí. Aliás, sente só, por mais que seja um filme inofensivo nos dias atuais, Bolero foi uma produção que jogou uma pá de cal em cima do acordo de distribuição entre a Metro-Goldwyn-Mayer e a Cannon Films sobre o conteúdo, vamos dizer assim, potencialmente pornográfico do filme. Agora esse é clássico, hein? E clássico de qualidade, e melhor, sem polêmicas. Ou vai dizer que você não curte Highlander, o Guerreiro Imortal, e estrelado pelo hoje meio sumidão Christopher Lambert. Highlander, there can be only one. And here we are, with the princes of the universe. E Highlander não foi produzido pela Cannon, mas o que aconteceu foi que a Cannon, junto com a Columbia Pictures e a Warner, se juntaram ali e formaram uma trinca para distribuir o filme no mundo todo. E o próximo da nossa lista é A Empregada para Todo Serviço, que inclusive a gente já falou aqui no vídeo, sendo que na sequência vem Camorra, estrelado pelo gigante Harvey Keitel, numa curiosa produção italiana de 1986 da Cannon Films, no bom e velho tema policial versus serial killer. Se você acha que misturar Cannon Films e produções italianas lá dos anos 80 era uma coisa que podia trazer risco à humanidade, vai se surpreender que isso era bem comum. Tanto é que a próxima fita, Hércules, foi estrelada pelo eterno Hulk de sapatilhas, o Lou Ferrigno, e entra nessa boa e velha mistura da Cannon com italianos. E Hércules, que ficou conhecido aqui no Brasil como Hércules 87, porque foi o ano que chegou aqui, na verdade foi produzido em 1983. Inclusive, vamos lá, tem um vídeo aqui no canal falando sobre esses dois filmes do Hércules da Cannon, então fica a dica, porque o Lou Ferrigno é um cara que vale a pena acompanhar. Já o último filme de destaque não podia ser outro que não o clássico de 1985, Expresso para o Inferno, provando que a Cannon sabia produzir filmes, digamos assim, com qualidade para públicos mais exigentes quando ela queria. You wanna be a tough guy? You wanna be a legend? Go back! Sucker, come on! E tá gostando desse vídeo? Aposto que tá. Então se você tá chegando agora aqui no canal porque gosta de Cannon Films, ou já tá aqui um tempinho mas ainda não se inscreveu, vamos lá, se inscreve aqui e aproveita para badalar o sininho. E melhor ainda, vamos compartilhar? Vou até dar uma sugestão, você pode compartilhar com aquele seu amigo, aquele seu parente, aquele seu vizinho, aquela sua amiga que tinha mania de alugar de sacola. Sabe aquela pessoa que ia pra locadora e levava uns 10 filmes por final de semana, mas não assistia nem metade, hein? Que tal? Bom, agora voltando para o nosso anúncio de fitas fresquinhas da América Video para as locadoras de 87, depois de todos esses destaques, ainda tem ali uma listinha com mais alguns títulos que estavam há um tempinho, vamos dizer assim, à vossa disposição, como diz o anúncio, sendo que alguns se repetem com os que eu já tinha falado. Mas para compensar também tem uns destaques, saca só. Então a gente tem ali o clássico da boa e velha violência gratuita, Invasão USA, que foi estrelado pelo Chuck Norris, sendo talvez um dos filmes que mais fez render os famosos Chuck Norris Facts para o ator. Perderam isso? O outro que se tornou um clássico e está nessa listinha é O Garoto do Futuro, com esse título para lá de safado em português, só porque o Lobisomem Adolescente foi estrelado pelo Michael J. Fox, o nosso eterno Marty McFly, e ainda As Minas do Rei Salomão de 1985, com o Alan Quartman do recentemente falecido e já saudoso Richard Chamberlain. E você vai curtir Richard Chamberlain e Sharon Stone numa aventura eletrizante. Arriscando tudo numa incrível caça ao tesouro. Nós não somos convidados, nós somos o jantar. Nessa listinha ainda tem aí um filme que a gente já falou aqui no vídeo, que foi Braddock, o Super Comando.
E por último, mas não menos importante, O Segredo da Espada Mágica, o filme animado de 1985 que apresentou a She-Ra, a irmã do He-Man, que aliás, além de curiosamente não carregar o padrão América Filmes nas capinhas, ainda foi dividido entre parte 1 e parte 2. Pela primeira vez, um filme de longa-metragem, O Segredo da Espada. He-Man e seus personagens preferidos e os defensores do universo enfrentam a rebelião na maior batalha. Legal demais, diz aí. E a verdade é que a América Video Filmes trouxe muita alegria pra gente, trazendo aqui pro Brasil quase todo o catálogo de filmes da Canon Filmes. Então não faltou ali os primeiros filmes do novo garoto propaganda da Canon, o astro em ascensão, quem? Jean-Claude Van Damme, como Retroceder Nunca Render-se Jamais, também O Grande Dragão Branco e ainda Cyborg, o Dragão do Futuro. Jean-Claude Van Damme tornou-se o primeiro herói do século XXI. Cyborg, o Dragão do Futuro. E mesmo com a falência da Canon Filmes ali no final dos anos 90, a América Video Filmes ainda continuou com distribuição, menos que, vamos dizer assim, mais na manha, distribuindo filmes mais independentes. Aliás, vamos dizer, né, como aqui é praticamente a casa da Canon, tem muitos e muitos vídeos falando sobre a produtora e vários filmes dela, e inclusive um vídeo falando sobre o que levou ao triste fim da produtora dos israelenses mais picaretas, mas também mais legais dos anos 80, então fica a dica. Mas agora vamos voltar para nossa história, já que a Paris Filmes ainda tinha outra divisão de filmes para as locadoras chamada Paris Video Filmes, lembra dessa? Essa divisão foi bem legal também e foi responsável por lançar no nosso país pérolas como o primeiro Hellraiser, Renascido do Inferno, um classicão, e também o clássico Justiceiro da Marvel, aquele vivido pelo sueco Dolph Lundgren. Dolph Lundgren, Louis Gossett Jr. Mr. P, happy hunting! The Punisher. E como a Paris Video Filmes permaneceu mais tempo ativa que a América Video, o último filme lançado para as locadoras com o selo Paris foi A Terra Encantada de Gaia, que foi lançado já no formato DVD. Já a Paris Filmes, com impressionantes 65 anos de existência, continua na ativa, sabia dessa? E firme e forte é a palavra, hein? Já que eles continuam sendo um dos líderes do mercado nacional quando o assunto é distribuição de filmes, e ainda fazendo parte da família da Mil e sendo liderado atualmente pelo empresário Márcio Fracaroli. Mas me conta aí, a maioria desses filmes marcou você ou não, hein? A América Video Filmes e também a Canon fez parte da sua história? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. E antes que esse vídeo acabe, a gente não pode deixar de agradecer os membros Felpudo Gold e Felpudo Silver. Com a ajuda de vocês, a gente continua produzindo conteúdos cada vez mais nostálgicos, então que tal você se tornar um membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver também, hein? O seu nome aparece aqui no final do vídeo e ainda tem um link secreto para o nosso grupo do WhatsApp. Tô esperando você. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que você tenha gostado demais desse vídeo. E se você está chegando agora aqui no canal, aproveita também para conhecer as nossas redes sociais. Tem muita coisa legal todo dia. Então, por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!